David Richard Berkowitz, conhecido mundialmente como Son of Sam, ou .44 Caliber Killer, nasceu em 1º de junho de 1953, no Brooklyn, Nova York. Seu nascimento já foi marcado por abandono. Sua mãe biológica, Elizabeth Broder, era casada com um homem chamado Tony Falco, que a abandonou antes do nascimento de David. Quando o bebê nasceu, Elizabeth não tinha condições de criá-lo e acabou colocando-o para adoção. Com apenas alguns dias de vida, David foi adotado por uma família judia de classe média, Nathan e Pearl Berkowitz, que não podiam ter filhos biológicos. Eles o batizaram com o nome que ficaria conhecido para sempre, David Berkowitz. Durante a infância, David foi descrito como uma criança problemática. Ele se sentia deslocado e diferente das outras crianças. Apesar de seus pais adotivos tentarem oferecer uma vida estável, David desenvolveu traços de isolamento, baixa autoestima e dificuldades sociais. Desde cedo, demonstrava comportamentos estranhos. Era obcecado por incêndios, gostava de atear fogo em lixeiras e se interessava por violência. Na escola, foi considerado um aluno mediano, mas tinha sérios problemas disciplinares. Na adolescência, sua vida começou a se tornar mais instável. Aos 14 anos, sua mãe adotiva Pearl morreu de câncer. Essa perda teve um impacto profundo em Davi, que passou a se sentir ainda mais solitário e rejeitado. Seu pai logo se casou novamente e mudou-se para a Flórida, deixando David praticamente sozinho em Nova York. Nesse período, ele começou a se envolver com pequenos crimes, furtos e vandalismo. Ao completar 18 anos em 1971, Berkowitz se alistou no Exército dos Estados Unidos. Foi enviado para a Coreia do Sul, onde serviu como soldado de infantaria. No Exército, teve uma vida aparentemente regular. Era um atirador razoável, mas não se destacou. Após 3 anos de serviço em 1974, foi dispensado honoravelmente e retornou a Nova York. Quando voltou, sua vida civil não tomou um rumo positivo. Ele começou a trabalhar em empregos simples, mas não conseguia manter estabilidade. Ao mesmo tempo, desenvolvia uma vida interior perturbadora. Ele descobriu sua mãe biológica e tentou criar uma relação com ela, mas isso apenas aumentou seus sentimentos de rejeição, pois nunca conseguiu superar o abandono inicial. Em meados da década de 1970, sua mente entrou em um colapso ainda maior. Berkowitz acreditava que estava sendo controlado por demônios e que cães transmitiam ordens malignas para ele. Em especial, dizia que o cachorro de seu vizinho, Sam Carr, estava possuído e exigia que ele matasse. Foi nesse delírio que ele adotou a identidade do filho de Sam. Seus crimes começaram em 1976. Armado com um revólver calibre .44, Berkowitz iniciou uma série de ataques contra jovens casais estacionados em carros. Sua primeira tentativa de assassinato aconteceu em julho de 1976, quando disparou contra 2 mulheres em Nova York. Uma delas sobreviveu, a outra ficou gravemente ferida. A partir daí, iniciou uma onda de violência que aterrorizou a cidade. Entre 1976 e 1977, Berkowitz matou 6 pessoas e feriu outras 7 em ataques aparentemente aleatórios. A imprensa começou a noticiar com grande intensidade os crimes do misterioso assassino. O apelido .44 Caliber Killer surgiu por causa da arma que ele usava. Mais tarde, ele próprio começou a enviar cartas para a polícia e para os jornais, assinando como Son of Sam. Essas cartas eram repletas de ameaças, frases enigmáticas e símbolos estranhos, aumentando o clima de pânico na cidade. Nova York mergulhou em medo. As pessoas tinham receio de sair à noite, especialmente casais jovens. A polícia montou uma das maiores caçadas da época para capturá-lo, mas durante meses ele conseguiu escapar. A queda de Berkowitz aconteceu em agosto de 1977, depois de um último ataque em que matou uma jovem chamada Stacy Moskowitz. Testemunhas ajudaram a polícia a rastrear o suspeito. O carro de David recebeu uma multa de estacionamento próximo ao local do crime, e essa pista foi essencial. Em 10 de agosto de 1977, a polícia foi até seu apartamento no Bronx. Quando o prenderam, encontraram a arma usada nos crimes dentro do carro. Berkowitz não resistiu à prisão. Ao ser interrogado,
Confessou tudo rapidamente e declarou que era o filho de Sam. Seu julgamento ocorreu em 1978. Apesar de inicialmente alegar que era comandado por forças demoníacas, especialistas determinaram que ele era mentalmente capaz de responder por seus atos. David Berkowitz se declarou culpado de todos os crimes e foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua, totalizando mais de 300 anos de prisão. Na prisão, ele continuou a chamar atenção. Durante os anos 1980, recebeu enorme cobertura da mídia e muitas pessoas até mesmo enviavam cartas e presentes para ele. No entanto, ao longo dos anos, Berkowitz alegou ter mudado. Em meados da década de 1980, declarou ter se convertido ao cristianismo e passou a se chamar de Son of Hope, em vez de Son of Sam. Ele começou a escrever cartas e mensagens religiosas, afirmando que queria ajudar outras pessoas a não seguirem o mesmo caminho que ele seguiu. Até hoje, David Berkowitz continua preso, cumprindo pena no sistema penitenciário de Nova York. Ele tem atualmente mais de 70 anos e já declarou em várias entrevistas que não deseja sair da prisão, mesmo sendo elegível para pedidos de liberdade condicional. Ele afirma que sua missão agora é espiritual e que carrega arrependimento pelo que fez. A história de David Berkowitz permanece como uma das mais marcantes na criminologia americana. Sua combinação de delírios demoníacos, cartas enigmáticas e a onda de medo que espalhou em Nova York na década de 1970 fizeram dele um dos serial killers mais notórios da história dos Estados Unidos.